vai no mar da Paia o cacilheiro, comboio de Lisboa sobre a água, Cacilhas e Seixal, Montijo mais Barreiro, pouco Tejo e muita mágoa. Na ponte passam carros e turistas iguais a todos que há no mundo inteiro. Mas embora mais caras, a ponte não tem vistas como as dos peitoris do Cacilheiro. Leva namorados, marujos, soldados e trabalhadores, e parte de um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Regressa contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança, num carreirinho aberto pela espuma. Lá vai o Cacilheiro, Tejo à solta, e as ruas de Lisboa, sem ter pressa nenhuma, tiraram um bilhete de ida e volta. Alfama, Madregoa, Bairro Alto, Ducato lá num barco de brincar. Metade de Lisboa à espera do asfalto e já meia saudade a navegar. Leva namorados, marujos, soldados e trabalhadores, e parte de um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Regressa contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança. Se um dia o Cacilheiro for embora, fica mais triste o coração d'água, e o povo de Lisboa dirá como quem chora: pouco Tejo e muita mágoa. E o povo de Lisboa dirá como quem chora: pouco Tejo e... Chama-se Canções da Minha Infância, é o novo trabalho de Nuno Miguel Henriques, numa viagem à memória coletiva e pessoal dos portugueses. Muito bem-vindo, Miguel, à RDP Internacional. Que canções são estas? São mesmo canções da infância ou há aqui várias infâncias, vários anos? Não, são mesmo da minha infância. Uma saudação amiga para todos os nossos ouvintes. São mesmo as canções que fazem parte da minha memória, da infância, de quando ouvia. A partir de que ano, mais ou menos? Estamos a falar dos anos 80, início dos anos 80. Quantos anos é que tu tens? Eu tenho a idade do 25 de Abril. Nasci com o 25 de Abril de 1974. O meu pai foi militar de Abril. E nasci numa cidade fria, chamada Covilhã. Cidade de Neve. Cidade de Neve, que as pessoas conhecem agora pelos incêndios também. Infelizmente, por essa calamidade que aconteceu há uns tempos atrás. Mas, nessa altura, o que é que acontece? Havia a memória que nós tínhamos de se ouvir ainda a rádio e de se ouvir muito a rádio. E eram essencialmente músicas que eu ouvia. Eu faço parte das tuas memórias, é verdade? É verdade. Já o Muito obrigado. Não me agradeço. Faz parte mesmo das memórias. Todos aqueles nomes e havia um... Não me chames em monstro. Não. Às vezes não é por mal, mas quando nós nos dirigimos a alguém naturalmente mais velho e por quem temos uma grande admiração, dizemos esse monstro sagrado. Dizem, deixa lá o sagrado ou tira o monstro ou vice-versa. Já não sabemos o que é sagrado hoje em dia, mas isso é outro lado. Não, mas faz parte, por exemplo, e se calhar, por exemplo, uma rubrica que havia também na rádio sobre história, que havia sempre perto da hora de almoço, todas essas curiosidades históricas me levaram a que a primeira opção em termos de universidade que eu estudei foi precisamente a licenciatura em Ciências Históricas. Porque se nós não tivermos memória, não existe pensamento. E se não existir pensamento, não existem ideias. E se não houver ideias, não existe futuro. Ou seja, nós temos que ir a um passado para saber e para construir o nosso presente com uma perspectiva de futuro e deixar uma marca indelével às pessoas. Essas canções são canções que me marcaram de um ou outro modo. Esta, por exemplo, do Cacilheiro, que é a dupla Ari dos Santos e Paulo de Carvalho. E Paulo de Carvalho. Interpretada pelo Carlos do Carmo. Carlos do Carmo, e não só, houve várias interpretações, mas eu vou-te explicar porquê. Isto tem a ver porque a minha memória, e a memória de um jovem... Eu tenho desenhos, eu tenho uma casa de
família que ficou para mim, portanto, com 400 anos, onde guardo tudo. Eu tenho desenhos, e os desenhos que a gente fazia na escola primária, portanto, eu entrei com 5 anos, 5, 6 anos para a escola primária, era, quando nós víamos a Lisboa, era um barco, o mar, que nós chamávamos Tejo, e as memórias dos meus colegas, e era umas antenas de televisão. Não eram as parabólicas, eram as artesianas. Exatamente. Em cima dos telhados. E a dizer RTP e a rádio. E então isso tudo tem muito a ver com a nossa construção de personalidade. E, portanto, eram as memórias que nós tínhamos, porque era uma interioridade muito marcada. E nós não temos de toda a noção de que somos marcados por isso. Só mais tarde é que assumimos que isso deixou em nós uma marca indelével. Sem dúvida, Germano, porque eu acho que isso que é fantástico. Eu hoje olho e digo assim, eu fui marcado por, quando entrava no autocarro para ir para casa, na escola primária, portanto com 5, 6, 7 anos, eu habituei-me a ouvir à 1 da tarde o sinal horário e as notícias. E ainda hoje, à 1 da tarde, quase sempre, se eu puder, na rádio, ouço as notícias da 1 da tarde. E eu lembro-me e imitava as vozes das rádios, seja da Antena 1, portanto, Antena 1. Imitava as vozes, fazia as vozes. E os jingles, estou a dizer da Antena 1, que estamos aqui na RDP, mas podia ser de outros lados. E imitava da isso. Da Rádio Comercial ou da Rádio Renascença, é ainda indiferente? Exatamente, a comercial, aqueles programas, quando o telefone toca, e marcava-nos muito. Porquê? Porque havia umas telefonias que acompanhavam a empregada lá de casa, que acompanhavam as pessoas na rua, e as pessoas andavam com as telefonias, e eu lembro-me. Bom, já não é do teu tempo, e pouco menos é do meu, a famosa Simplesmente Maria, que era transmitida às 2 da tarde pela radionovela. Radionovela. Mas tenho conhecimento disso. Sim. Que era uma audiência muito grande. Brutal. Era brutal. Não se pode dizer que o país parava, mas havia um fluxo grande de pessoas que desaparecia das ruas para ir para casa para ouvir essa radionovela. Exatamente. E isso é muito bonito. É muito bonito porque nos constrói. E eu, sem dar por... Não é por acaso que as pessoas da Beira Baixa são as pessoas, disse, mais influentes, que nascem na Beira Baixa, nas Beiras, que são as pessoas mais influentes do país em todas as áreas do conhecimento. Na economia, nas artes, na escritura, tudo. Tudo. Da banca, da política, tudo. Desde presidentes da República, desde o Pedro Álvares Cabral, desde a Amália Rodrigues, desde o Eugênio de Andrade, o próprio Fernando Pessoa, o atual Presidente da República, cuja mãe também é da Covilhã, tudo. Portanto, ministros ministeriáveis de Ramalhianos, antigo Presidente da República, portanto, o António Guterres, Presidente da ONU, tudo. Secretário-Geral. Secretário-Geral, nem mais nem menos. Depois de ter sido secretário-geral também do Partido Socialista. E muitas pessoas, às vezes, mas todos os partidos, é muito engraçado, que as pessoas às vezes não associam, por exemplo, a Odete Santos, que também é uma amiga da poesia. Antiga deputada, que as pessoas pensam que é de Setúbal. Não, é do Sabugal, é das Beiras. Ou seja, muita gente que as pessoas associam, muitas vezes a Lisboa ou ao Porto, porque vieram, o sangue vem das Beiras. E a segunda região do país com mais influência em todas as áreas é os Açores. Isto é muito engraçado porque há estudos sobre isso. Vitorino Mésio. Tanta gente, presidentes da Assembleia da República também, e nós também, é a mesma deputados, coisa. João Bosco Mota Amaral, por exemplo. Exatamente, mas mesmo, por exemplo, das Beiras, estou-me a lembrar o próprio João Franco, uns para um lado, outros para o outro, para a direita, para a esquerda, todos tiveram muita influência. E tem a ver, penso eu, com a dificuldade que as pessoas têm, a insularidade dos Açores e a interioridade das Beiras, porque aí há muitos pontos semelhantes. E a dificuldade que havia, que as pessoas não têm noção. Nós víamos a televisão espanhola, mas não tínhamos... Eu cresci sem Canal 2. Quando hoje vemos tantos canais que eu nem sei quais são, a gente fica um bocadinho, o que é isto? Eu cresci e não sou assim, eu já sou de 25 de Abril. Portanto, não é assim uma coisa tão distante. E essas dificuldades... E atenção, o segundo canal começou na RTP em 1968. Sim, mas nós não tínhamos. Porque não se via, não chegava sinal. As pessoas não sabem o que era o telefone, a alegria que era o telefone. As pessoas tinham um telefone e tínhamos que chamar a vizinha para irem atender. Ligavam-nos e eu ia chamar os vizinhos. Eu era tipo comando, não é? Lá de casa. E, portanto, eu ia chamar os vizinhos porque tinham um telefone, porque eles não tinham telefone. E hoje temos telemóveis aí em todo o lado. Já nem falo da internet, o correio, a alegria de chegar o carteiro, de vermos os postais, de vermos... E, portanto, eu tive a felicidade de... Chegou o carteiro. Das nove não. E então, isso é bonito. E então, a memória que eu tinha, isto voltando à nossa canção, do Cacilheiro, eu tinha sempre a memória de andar de barco e de Cacilheiro. Mal, eu pensava que andava tanto pelo mundo e já andei de todo o tipo de barcos de transporte. De Cacilheiros.
Exatamente, exatamente. E foi um fascínio. E eu tinha... E então cheguei a pedir, uma vez que viemos de férias, cheguei a pedir só para atravessar de um lado e vir para o outro, porque era um fascínio para mim andar de barco, porque nós não temos... Somos o interior e tínhamos a serra e é muito bonito. E eu às vezes fechava os olhos e quando via aquelas nuvens assim, parecia que estava o mar ali. E fiquei sempre com este lado tão bonito que deve ser de andar de E o barco. lado romântico. Ora bem, dos barcos para as árvores, temos agora aqui um tema do Carlos Paião. Que eu vi vezes sem conta, quando era pequeno E que também. nos deixou, vai fazer agora 30 anos. Exatamente, neste mês de agosto. Não, em 2018. Neste mês de agosto, que Neste segue mês, agora sim, a seguir sim. já 30 anos. E é também uma homenagem singela que nós fazemos com este destaque, que é uma árvore, é um amigo. Eu lembro-me perfeitamente o dia que o Carlos Paião partiu. Estava em Braga. A seguir ao grande incêndio, no dia a seguir ao grande incêndio do Chiado. Do Chiado. Eu estava em Braga, lembro-me perfeitamente estávamos com os meus pais, estávamos a mostrar Braga a uns amigos suecos que tínhamos, e ela ainda está connosco, mas suecos que eram reitores de um liceu na Suécia, que eram amigos de família, e suecos, e então andávamos a mostrar o país, e quando nós ficamos muito tristes, e eles tentaram perceber quem era o Carlos Paião, e disseram, não percebemos nada do que é que ele diz, mas gostamos muito, e demos a ouvir a música e de explicar. Portanto, são estas coisas que nos marcam, e a árvore é um amigo também fundamental, porque agora que se fala tanto da ecologia, que já há partido sobre o ambiente, sobre tudo, não se esqueçam que às vezes é uma coisa simples, é saber o que é um loureiro, o que é uma azinheira. Até para prevenir os fogos florestais. Sem dúvida, sem dúvida. É uma mensagem também para os pequenos saberem. E no dia da árvore, ouvíamos sempre, a árvore é um amigo. Devemos bem tratar um amigo de verdade, tão fiel como a amizade que podemos cultivar. Sabes que uma árvore é um pouco de beleza. Isto tocava muito na Renascença, não era? E purifica o nosso ar, dá-nos a madeira e tanta coisa que o fascina, a cortiça ou a resina, mais a fruta no pomar. Oh, vamos fazer uma floresta bem, plantar amigos, uma festa tão rica e modesta. Vamos semear uma árvore, um amigo, que devemos bem tratar. Vai, Germano, vai passá-las todas? Não, vamos passá-las todas. Não tenho tempo. Então vamos se calhar escolher algumas assim Sim. mais... Eu estava a pensar agora no Mal Me Quer Mentiroso, agora a seguir. Mal me quer, e depois se calhar a janela, minha janela de Lisboa, que tem uma música sim, as duas coisa de últimas. teatro, e o algodão doce. Ok, sim. Explico aqui uma muito história bem. sobre Não, isso. é mais ou menos isso. É? Porque tem uma história engraçada que é do teatro. Sabes que uma árvore Que dá para conversar e para irmos divagando. Devagar sempre. Isto é uma parte engraçada, porque quem está a ver isto em vídeo, o que é que eu Mas estou... isto está cortado. Não está nada cortado. Isto é... Não está. Porque isto é engraçado. Porque quem ouve na rádio, às vezes até pergunta o que é que eles estão a fazer durante o tempo. Ora, estamos a conversar sobre isto. Foi? É engraçado. Portanto, atenção, quem está aqui, pode aproveitar e mandar uma mensagem. Pois, www.embaixadadoconhecimento.com. Não, estou a brincar. Uma árvore, um amigo. Posso fazer playback? Não, eu quero mesmo. Não, posso fazer playback agora. Eu sei. um amigo de verdade, tão fiel como a amizade que podemos cultivar. Uma árvore, um amigo que devemos bem tratar. Um amigo de verdade, tão fiel como a amizade que podemos cultivar. Uma árvore, um amigo que devemos bem tratar. Um amigo de verdade, tão fiel como a amizade que podemos cultivar. Uma árvore, um amigo que devemos bem tratar. Um amigo de verdade, tão fiel como a amizade
uma árvore, um amigo, letra e música de Carlos Paião, integrado no álbum Canções da Minha Infância, do Nuno Miguel Henriques. Aliás, a música, tal como o cheiro, por exemplo, eu acho que são das coisas que nos remetem imediatamente para um local, para um momento, para uma memória. Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, aquele cheiro das terras de África fica-nos para toda a vida. Passaste por África também? Sim. Tiveste onde? Em que país? Ou em que países? Eu já estive em vários países, mas vivi em Angola, com gosto, durante uns tempos, e fui muito feliz, e gosto muito da África. Já estive em Coma, passaste na Costa do Marfim. Em Coma, na Costa do Marfim? Sim, que acordei no dia 24 de agosto, dia de São Bartolomeu, no ano 2000. Fui lá dizer poemas. E gostaram tanto que entraste em Coma? Entrei em Coma, foi uma fase muito difícil, mudou toda a minha vida. Mas por motivos de doença, pode-se sim, saber? sim. Foi malária. Uma coisa súbita? Malária cerebral. Salva-se para aí 1 em 1000. E se eu me salvei, já nada me deita abaixo. Fazes parte do 1. Faço parte do 1. Um dia vieram cá uns tipos, salvo seja, americanos, através do hospital particular, queriam-me estudar. E eu perguntei, queriam saber muita coisa. Tipo cobaia? Tipo cobaia. E eu disse, olha, quanto é que pagam? Não pago nada. Então, olha, eu não queria o dinheiro para mim, era para oferecer. Mas também não quero, porque eu não gosto de falar dessas coisas que são coisas tristes. E o que importa é o futuro, e não importa... Portanto, não era para uma cobaia para saber. Dei algumas informações, mas não quero agora andar para aí em estudo de um lado para o outro e parava o resto da vida. Quer dizer, já basta aqueles 2 anos de sofrimento que eu tive. Portanto, tive a parte de coma, acordei do coma, felizmente, e perguntei que dia é hoje. 24 de agosto. 24 de agosto, pensei eu, é dia de São Bartolomeu, que é um santo. Da devoção? Sim, passou a ser, se calhar, mais da devoção. Passou a ser da devoção. Um reacordar para a vida. Lembrei-me como eu gosto de datas, não é? Lá está as datas, a história. Tem muita importância. Tem muito a ver, e então acordei e foi bonito sentir que estamos cá. Portanto, é assim, não vale a pena ver as pessoas serem hipócritas, serem fingidas, estarem com a ganância. Isto tudo é efêmero. Nós temos o universo, ensina-nos muitas coisas. Ensina-nos a sermos verdadeiros, autênticos, a termos paciência para tudo, para com todos, mas também não é ser parvos, porque às vezes as pessoas pensam que nós somos parvos e não somos. E às vezes é preciso ter muita paciência. Muita paciência. E tolerância. Perdoar sim, esquecer não. E aprendi. Portanto, a África fascina-me imenso. Estranhamente, não me acho estranho em África. Seja no norte da África, Marrocos, que eu gosto muito, da Argélia, de Cabo Verde não é bem África, mas, por exemplo, um país que me fascina imenso, que é Guiné, Bissau, os Bijagós, fascina-me imenso. Há 3 Guinés até. Conakry. Agora imagina, Germano, o que é eu estar a dizer poemas em África e ver de autores portugueses. De autores portugueses, e também Agostinho Neto e outros autores lusófonos, da língua lusófona. Milhares de pessoas penduradas em árvores, tudo. Um microfone daqueles à moda antiga, ali com cabos, com tudo. Essencialmente aquilo que eu faço é dizer poemas pelo mundo e que eu gosto de fazer. Isto são quase tudo poemas e as canções é um atrevimento, digamos assim, porque eu não sei cantar. Digo umas coisas. E eu, de repente, dizer, se quisermos, podemos considerar assim. E eu pensava, isto vai ser um barulho enorme, como é que eu vou conseguir dizer? E um silêncio atroz. Para aí 1.700, 1.800 pessoas. Ao ar livre? Ao ar livre. Quer dizer, eu tinha uma cabaninha, um palco, não havia grandes condições, mas foi de um fascínio, de uma beldade natural inexplicável. E eu já disse poemas desde o Dona Maria II aos Coliseus, aqui e ali, a todo lado, a todas as grandes salas do país. Tens algum poema preferido? Não, tenho momentos que tenho poemas preferidos. Momentos da nossa vida que temos poemas preferidos. Tenho 400 e tal de cor, dos poetas portugueses, lusófonos. Eu não te vou pedir para me recitar os Lusíadas, basicamente porque não temos tempo. Exatamente, só por isso. Só por isso, só não é? Por isso não. Mas há algum que te inspire agora ou que te marque mais? Podemos dizer liberdade, sabe porquê? Liberdade de Fernando Pessoa. Porque eu acho que não temos liberdade. Nós estamos condicionados por tudo. Precisamente pelo tempo. Nós humanos. Humanos, não nós portugueses. Não, nós humanos. Pelo tempo. Não temos tempo. Não temos tempo para dizer as Lusíadas. Não temos tempo para viver tudo o que nós queríamos viver. Para estar em todos então os aqui em rádio temos o tempo muito controlado, não é? Posso dizer um bocadinho da liberdade. Com certeza, com certeza. Diz assim. Ai, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer.
Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira-se em literatura. O rio corre bem ou mal, sem edição original. E a brisa é essa, de tão naturalmente matinal, como tem tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa que está indistinta. A distinção entre nada e coisa nenhuma. Grande é a poesia, a bondade e as danças. Mas o melhor do mundo são as crianças. Flores, música, o luar. E o sol que peca, só quando em vez de criar, seca. E o mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Oh, mal me quer mentiroso, quem te ensinou a mentir? Tu dizes que bem me quer, quem de mim anda a fugir. Desfolhei o mal me quer, no lindo jardim de Santarém. Mal me quer, bem me quer, muito longe está quem me quer bem. O mal me quer pequenino, disse um dia a linda rosa. Por te chamarem rainha, não sejas tão orgulhosa. Desfolhei o mal me quer, no lindo jardim de Santarém. Mal me quer, bem me quer, muito longe está quem me quer bem. Mal me quer não é constante, mal me quer muito varia. 20 folhas dizem morte, 13 dizem alegria. Desfolhei o mal me quer, no lindo jardim de Santarém. Mal me quer, bem me quer, muito longe está quem me quer bem. Desfolhei o mal me quer, no lindo jardim de Santarém. Mal me quer, bem me quer, muito longe está quem me quer bem. Desfolhei o mal me quer, no lindo jardim de Santarém. Mal me quer, bem me quer, muito longe está quem me quer. Depois de Fernando Pessoa, Mal me quer mentiroso, que é uma canção popular, remete-me esta memória para o Raul Solnado. Sim, mas não. Não, sim, mas não na minha pessoalmente. perspectiva. Porque ele cantava isto, cantou isto diversas vezes Claro. em palco e tinha uma maneira de maneira de dizer e de cantar absolutamente fascinante e original. A minha inspiração é a Amália, que cantou inicialmente o Mal Me Quer e depois a seguir tem uma história associada tão bem. Então partilha connosco. Tem a ver com a infância, não só. Que é o seguinte: a minha mãe cantava esta cantiga, gostava de cantar, e cantava esta cantiga porque era da Amália, porque se cantava na beira, como outras cantigas, por exemplo, que faz parte do cancioneiro português, que é de uma terra chamada Alcongosta, que é onde é feita a festa da cereja, a mula da cooperativa, e que depois foi popularizado pelo Max, e as pessoas pensam que é da Madeira, e é da Beira Baixa, que é uma coisa que as pessoas, por exemplo, desconhecem. E o Mal me quer mentiroso. A minha mãe tinha o hábito de cantarolar, vamos dizer assim, às vezes, quando estava bem, eu sou filho único, e cantarolava estas cantigas. E ficou-me na memória, e ela faleceu agora recentemente de cancro. E acontece que a última licenciatura que eu tirei, já depois até do mestrado, foi a área da psicologia. E combinei com o médico, já nos cuidados paliativos, e ainda esteve há algum tempo, e eu fazia um trabalho de musicoterapia. Esta foi uma das canções, quando já não havia memória, que ela cantava na cama do hospital.
porque estava tão dentro da sua memória que já não conseguia às vezes conhecer as pessoas, nunca deixou de me conhecer. Mas as memórias de infância, digamos, Vai-se buscar. então, os 10 primeiros anos são a matriz para o resto da vida. E eu lembrei-me... Ficam assentes em nós. Exatamente. E eu lembrei-me de ir buscar algumas cantigas como esta. Então exemplo. esta é uma homenagem à mãe. É uma homenagem à mãe. Que também foi, portanto, coisa mais bonita para a nossa infância do que isto. E por isso fica uma lagrimazinha no canto do olho, mas tem a ver. À beira do hospital vinham as enfermeiras, vinham tudo. O que é isto? O que é que está a acontecer? Os médicos, tudo. Porque quando estava sem falar e quando o meu pai me telefonava, atenção, está pior, lá ia eu a correr, lá ia eu com as minhas terapias e com os computadores e com tudo. E resultava? E resultou, ainda ficou alguns meses entre nós, mais ou menos. E essa musicoterapia era exercida de que forma? Era apenas cantar? Não, eu colocava a música, puxava pela memória. E puxava para a memória. E fazias perguntas. E fazia perguntas e agora vamos cantar. E ela, o refrão, desfolhei um mal. E ela cantava devagarinho, cantava e sorria. E eu tenho fotografias e vídeos disso. E é uma coisa muito, muito marcante e tocante. E eu acho que é assim, sabem porquê? Porque as pessoas estão sempre vivas até ao último momento. E é isso que eu acho que é uma grande hipocrisia. Nós tratamos, e não era de idade, quer dizer, não era uma pessoa de idade, morreu ainda relativamente nova, mas enquanto as pessoas até ao último minuto devemos as tratar como um ser humano. E há falta de humanidade nesta sociedade. Acham que são velhos, que são caducos, são reformados, que não interessam. Ou como uma criança, se trata-se como uma criança de uma maneira muito má. E às vezes, Miguel, o que mais me choca é deixar, por exemplo, os pais ou alguns membros da família de mais idade abandonados nos hospitais. São internados e depois até fornecem moradas e telefones falsos para não serem contactados. Eu vou-te contar, isto é rigorosamente verdade. Vou-te contar e vou partilhar isto pela primeira vez em público, porque são coisas que eu reservei muito para mim, porque eu acho que as coisas devem ter algum lado privado, mas não tenho problemas hoje, com algum tempo já passou, alguns meses, já posso falar. Eu passei a noite de Natal na cama do hospital, ali ao lado, sozinho, nos cuidados paliativos. Passei a Páscoa. Lá passei as datas de aniversário, portanto, de casamento dos meus pais, ali. E passei a noite de Natal, o fim de ano, ali dentro do hospital. Ora, havia mais famílias, havia mais pessoas. Eu fui o único familiar. Fiquei lá dentro, na noite. Onde é que estavam aquelas famílias? Onde é que estão os pais, os filhos, os avós, dos outros pacientes? E isto incomodou-me muito. O que é que eu pensei? Bom, deve haver também outros filhos que venham. Pensava eu, vamos partilhar a noite de Natal de outra maneira, com a solidariedade, mas estamos aqui com os nossos entes. Não, partilhou-se com a solidão. Partilhei muito bem, com a mão dada à minha mãe. E há pouco aproveitar todos os momentos. E não estava lá mais ninguém. E isto incomodou-me. E se eu estava com alguma sensibilidade, porque a vida me aprendeu e me ensinou, não aprendeu, aprendi eu, que a vida, a levar pancada de um lado e do outro e a endireitar-me e a ver as hipocrisias e a ingratidão. E isto fez-me enriquecer e dizer assim, não me importo. E a tua mãe tinha noção de que aquela era a noite de Natal? Tinha, eu penso que sim. Penso que tinha noção, porque eu falava com ela e dizia as coisas e havia momentos de lucidez e uma força de viver, uma coisa inacreditável. E o Pedro, que é um médico amigo que estava lá, percebeu isso e toda a gente percebeu, portanto, dos cuidados paliativos e estar. Portanto, não abandonem os doentes. Não é só no Natal que as pessoas existem todos os dias. Não há velhos, há seres humanos. Não deixem por dizer o que têm para dizer às pessoas. Exatamente, nós dissemos tudo. O António Feio, antes de nos deixar fisicamente, porque espiritualmente mantém-se connosco, estou absolutamente certo disso, ele fez um vídeo, aliás, até integrado no último filme que ele gravou, em que deixou de facto essa mensagem: não deixem nada por dizer. E, portanto, aqui o mal me quer mentiroso é precisamente isso. É as pessoas que andam a mentir. As pessoas vivem numa mentira constante. E esta é uma mensagem que eu queria dizer. Não vale a pena. Vale a pena sermos autênticos, verdadeiros, únicos. E, se possível, com um bocadinho de arte, com um bocadinho de poesia, porque é só sentir as coisas com verdade. E, sobretudo, com música. Tu disseste que já levaste muita pancada da vida
Claro, mas também tenho coisas muito boas. Com Então, certeza, parece com certeza. humor das lamentações. Não, Não, eu sou uma pessoa feliz. Nós não estamos em Jerusalém. Mas sou uma pessoa feliz, Germano. Sou muito feliz comigo próprio e estou muito bem. Quer dizer, a pancada faz parte da vida. Olha, faz e parte as, da e as aprendizagem. memórias, como diz e aqui cito Júlio Isidro, não é um local para se viver, mas para se ir visitando de vez em quando. Claro. E por isso é que eu tenho uma casa-museu. Fala bem nessa... Ora bem, a Casa-Museu Nuno Miguel Henriques, na aldeia de Salgueiro, em Três Povos, Fundão, Beira Baixa, certo? Certo, já há alguns anos. É no dia 16 de setembro, às 5 da tarde, que vai ser apresentado publicamente Esta obra lá. esta obra. Portanto, Sim, hoje, aqui na RDP Internacional, estamos a fazer uma pré-apresentação e apenas alguns dos temas. 9 temas, ainda temos mais 2 para ouvir. Esta Casa-Museu, geralmente, as Casas-Museu só são atribuídos os nomes quando as pessoas nos deixam, não é? Pois é, mas a Casa-Museu já era de família e pronto, como já expliquei, sou filho único e as coisas vieram-me todas parar e simultaneamente, se as pessoas forem ao Booking, podem lá ficar alojadas num quarto com 400 anos cheios de memórias de teatro e de... Estou convidado, não estou? Evidentemente. Muito obrigado. Evidentemente. E, portanto, que ter a lareira, ter os queijos, ter as bebidas, ter as coisas todas, não portanto, é fala- uma coisa fantástica. E, portanto, onde já tivemos Mas estreias... isso é turismo rural? Também. Portanto, tem a parte de exposição, a parte das o resto dos cenários. Eu, por exemplo, guardo uma peça de cenário, um adereço de cada peça de teatro, onde fui autor, ou fui encenador, ou fui alguma coisa. Portanto, isto está lá. Inclusive, nós teríamos lá há uns anos, no próprio pátio da Casa-Museu, uma peça com o Diogo Morgado, com tudo, que andamos pelo país todo. Estaríamos lá. Portanto, ou seja, as memórias do passado longínquo, com as coisas antiquíssimas, com as máquinas de escrever onde eu escrevi os meus primeiros poemas, estão lá, mas também dos meus trisavós, dos meus, enfim, do padre da freguesia, que é de quem eu sou descendente. Eu sou descendente de um padre que nunca deixou de ser padre, com 3 filhos. Outros tempos, agora é um escândalo, não é? Que já vinha na capa de um jornal, agora as pessoas, a vida pessoal vem toda nas capas dos jornais, mas, portanto, isso não interessa nada, mas está lá tudo. Mas, simultaneamente, as coisas, a parte artística. E, por exemplo, agora vou dar aqui uma novidade também, que é o seguinte. Este CD, há um vinho, que eu tenho, já lancei o vinho poético, agora temos um vinho tinto 3,5 graus, que está preparado para o Natal, que vai com um CD de música, com estas músicas, juntamente com o vinho. Ou seja, nada melhor do que beber um vinho bem português Ouvindo alguns temas, não é? E agora a seguir penso que vamos ouvir aqui um texto que daqui é... do grande Nuno Nazaré Fernandes. Exatamente, e eu vou dizer porquê. Se chama Minha Janela de Lisboa. E isto foi o dia que eu decidi que gostava de teatro. Eu já fazia teatro amador, lá pela Covilhã. E já fazia umas coisas. Mas o dia que eu decidi, vou seguir uma carreira para a parte do teatro, e já são muitas peças onde trabalhei em todos os teatros, e que depois especializei mais na parte da poesia, que foi na estreia, que por acaso, porque era mês de agosto, eu assisti, de uma revista no Parque Mayer, no Teatro de Variedades, chamada A Prova dos Novos. E eu assisti à estreia Carlos por mera Cunha, acaso. José Raposo, Maria João Abreu, Marina Mota, etc. Tudo. E eu assisti à estreia. E esta música ficou-me no ouvido. E eu ouvir, eu depois vi a peça 7 vezes. 7 vezes. Vinha a Lisboa e via. E eu disse assim, eu gosto disto. Isto aqui, portanto, eu tinha 11 anos, acho eu, e disse, eu gosto disto. Isto aqui é giro. Então, mas eu estou lá tão longe, como é que eu hei de fazer? E foi aí que depois fui aos 16 anos, que desde os 16 anos que vivo sozinho, fui estudar teatro, fui tirar o curso de teatro, fui estudar, fui fazer, e fiz a carreira toda teatral, nunca deixando os outros estudos universitários. Muitas vezes ainda no Parque Mayer, quando vim trabalhar, já tinha 18, 19 anos, saía dali, que ainda havia 2 sessões na revista, e estávamos em ensaios, portanto, no Teatro ABC, também no Extinto Teatro ABC, e ia ter aulas para o curso de História, às vezes às 8 da manhã, e cheio de sono e tudo, mas nunca deixei de estudar, porque achei sempre que a gente que nos enriquece em termos pessoas. Para quê? Para ter um canudo, para ter fechado numa gaveta, mas trazer a chave no bolso, para se for preciso, para não andar para aí, aqui e ali. Assim sou independente e faço o que gosto e o que amo. Olha, tudo isto a propósito da Minha Janela de Lisboa, E vamos ouvir. que te marcou, quer para o resto da vida, quer também nesse momento importante da tua vida. Desta janela eu posso ver a terra inteira. Não tem ideia disto? E a minha rua só acaba se eu quiser. Parto num sonho
com a saudade à cabeceira. E quando acordo outra manhã se fez mulher, e um turbilhão de ideias loucas me devora. Quando me perco, meio tonto, em teu olhar, quando me encontro no teu grito que demora, então eu sei que a hora é certa de te amar. Vou sobre o céu de Lisboa, mas não vejo fragatas entre os braços do Tejo. Tem ideia disto ou não? Sonho. Tens ideia da música? Não. Marina Mota, completamente. Mas está um bocadinho diferente, mas engraçado. Tá, não és a Marina Mota. Não sou eu. Tens a voz dela. Nada. Mas é... Aliás, só para mim, a Marina e a Maria João Abreu são as grandes sucessoras da Ivone Silva. Duas talentosíssimas, grandes atrizes. Uma vantagem, cantam. Cantam, representam, dançam e têm muita graça. Duas colunas a um passo do castelo e um terreiro onde moraram ilusões. Gatos vadios ainda se batem em duelo. Portanto, está aqui a infância toda marcada com uma justificação. Não é aquelas coisas que se dá um nome assim por dar. Por dar cá aquela palha. Depois, quando sair o vinho, diz que daqui a um mesito já está engarrafado. Cruzo a avenida. Aí de fazer... É engraçada a ideia, não é? Muito boa. E principalmente por causa de... Ora, eu já tenho metade Da África. Já tenho metade da prenda, certo? Agora só falta a garrafa. Por causa da África. Vamos exportar para lá vinho e canções. Muito bem, para onde? Porque os CDs já não vendem como... Os CDs por si já não vendem como vendiam. Portanto, ou seja, ou vai associar Vai. em termos de comunicação, Para que país é que vai? Moçambique, Angola? vai para Angola, Angola. Cabo Verde Cabo Verde. e São Tomé, pelo menos. E depois para a Europa há alguns sítios nichos que vai. Já estamos a dar essa novidade. Sim, senhor. É para este ano ainda? Sim, portanto lá para o São Martinho já está pronto. É para antes do Natal. É já para Novembro? Natal. Novembro? Sim. No verão de São Martinho. Sim. As coisas têm que ser todas programadas. Claro. Que embalavam Lisboa e recordam Lisboa, ainda eu era garoto. Aqui havia o bailado, que já não há. Ainda há. Não há, quer dizer, aqui. Sim. Eu não levo bailarinas. Nem sei dançar. Olho, vejo arcadas vazias, onde falta o Pessoa, o Cesário e o Boto. Mas acho que isto nunca tinha sido gravado por ninguém. Acho que isto não tinha sido gravado. Esta música, sem ser por ela, toda revista. Acho que não me lembro de ter visto isto gravado. Pois não, no princípio não. Tanto que na SPA havia dúvida se isto era do Nicole, se não, que a revista era do Nicole. Mas não, é a letra e música do Nuno Nazaré Fernandes. A Minha Janela de Lisboa. Não é a minha janela, é só a Minha Janela de Lisboa, de Nuno Nazaré Fernandes, criação da grande Marina Mota, para quem manda um beijo muito grande. Ela já passou por aqui por este programa e tenho muitas saudades dela e ela provavelmente virá cá um outro dia. Ela cantou isto provavelmente milhares de vezes durante a apresentação da revista A Prova dos Novos. A Prova dos Novos. 1988. E troca o passo. 8? 8. Mesmo? Há 30 anos, praticamente. Exatamente. Aliás, a RTP Memória, volta e meia, apresenta esta... Extratos que não está a peça completa. Oh, isso é que é pena. Por acaso é verdade, porque eu tenho ideia. Tenho muita pena. Porque a peça não está completa. Eles vendem como uma peça completa, mas não está completa na RTP. Porque provavelmente, eles gravavam partes só. Provavelmente até são 3 horas de peça. Aquele tempo era enormidade. Era. E havia 2 sessões, efetivamente. 2 sessões. E na estreia aquilo acabava... Eu fui a 1 ou 2, muito poucas, e é
Eu lembro-me que a última com o Ivone de Silva acabou já às 6 da 6 da manhã, sim. 6 da manhã. Porque eles aproveitavam, os autores, sobretudo, para testar Os todos números. os E depois números. deitava-se fora no dia que não prestava. Iam depurando até reduzir aquilo. Mas qual é a tua ligação do Miguel Henriques ao teatro, então? Como ator ou não? Como ator também fiz. Autor e encenador. Trabalhei em todo o lado, com toda a gente a dirigir. Então, e porquê que houve esse afastamento? Não houve um afastamento. Eu vou fazendo algumas coisas. Há por necessidade, às vezes, de respirar e de não se fazer coisas que não se gosta. Só isso. Mais nada. Não há um afastamento. Há um amor. Um amor é para toda a vida. Não é um dos primeiros amores. Agora, não há um afastamento de maneira nenhuma. Fazemos as coisas. Por exemplo, este ano fizemos, no último ano, fizemos um espetáculo que se chamava... Quando tu fazes fizemos no plural... A companhia. Portanto, houve um espetáculo, por exemplo, Billing, que foi uma coisa interessantíssima. Tivemos 3 anos em cena, que era em inglês e português. E que tínhamos... Portanto, é preciso inovar, que se chamava Hello, Hello, e que tratava, portanto, de explicar a viagem de 2 jovens, um que sabia mais inglês, outro que sabia menos. Para quê? Para motivar as pessoas, por exemplo, para o estudo do inglês e para a importância da língua inglesa. De comédia, mais há 3 ou 4 anos, portanto, 3 anos, no Sá da Bandeira, no Porto, tivemos um grande sucesso chamado A Língua da Sogra, que fiz também o país todo, com essa peça. Tivemos vários espetáculos pelo país que se têm feito. Agora, às vezes as coisas passam mais discretas, aparentemente, mas depois, somando, é muita gente e muito trabalho que se faz. Tem que ser um bocado... E eu parei... Como o marketing, tem que haver muito marketing, não é? Às vezes. Mas as coisas resultam. Agora, tem que se fazer as coisas com qualidade. Neste tempo, como já expliquei, para acompanhar, abdiquei de andar... Algumas pessoas ficaram um bocadinho chateadas, porque é que eu agora não produzo, porque é que não lhes dou trabalho. Pois abdiquei pela minha mãe. E, portanto, fiz outras coisas mais sós, digamos assim, mais na escrita, porque para acompanhar a doença E agora que esse capítulo, feliz ou infelizmente, depende do ponto de vista, está encerrado, vais regressar um bocadinho à... Claro, e já tem nome e tudo, e já temos marcações. Chama-se O Humor Não Tem Idade. Tal como a memória e tal como as canções da minha infância, que foram as canções que nos trouxeram hoje aqui à conversa com o Nuno Miguel Henriques. É verdade, Henriques. o humor não tem idade. Às vezes as pessoas dizem, isso é para novos, isso é para velhos. Mas o que é um velho? O que é um novo? Eu conheço gente com 20 anos que é mais velha do que outros com 60 ou 70. Quer dizer, a cabeça é que muda das pessoas. Portanto, o humor não tem a mesma idade. O humor, a boa disposição, a música, há coisas que são eternas, como a língua. Como, por exemplo, a última palavra, há pouco o Germano dizias, e muito bem, falávamos aqui que não tivemos tempo para dizer os Lusíadas, mas qual é a última palavra com que acaba os Lusíadas? Inveja. Porquê que será? Porque somos um país que tem inveja disto e daquilo. Não tenham inveja uns dos outros. Não tenham inveja das coisas. Lutem. Porquê é que nos programas políticos se diz devemos acabar com a pobreza em Portugal? Não, eu quero que toda a gente seja rica. Rica de saúde, em primeiro lugar, e depois, a seguir, de tudo o resto. Eu lembro-me que havia um político que toda a gente sabe quem é. Nos anos 70 foi à Suécia falar com o então Primeiro-Ministro e disse: nós queremos acabar com o capitalismo, com os ricos e não sei o quê. E esse social-democrata dirigente sueco dizia... Exatamente. Dizia, é engraçado porque vocês em Portugal querem acabar com os ricos. Nós aqui na Suécia queremos acabar com os pobres. Claro, e é mesmo isso. E está tudo dito. E portanto está tudo dito. É fantástico, é fantástico. Miguel, muito obrigado. Até à próxima e que seja breve, está bem? Bem-haja. E não percam esse sorriso. E se gostam de algodão doce, então aqui vai esta canção. Pelos ouvidos. Açúcar com açúcar faz um mundo que cresce nos teus olhos sem saber. É o universo novo, não vem névoa. E é para comer, algodão doce quem o quer. Mas olha bem para dentro desse mundo. Vê lá se... E é oriuda, estas canções são oriudas, ficam nos... Sim. Eu já fiz agora muitos João Branco cantou isto na feira. A filha do Tilo Krassmann, a Cláudia. E então é oriudo. No outro dia cantei isto num evento que fizemos no
Barco, que é um barco que temos aqui no Rio Tejo, um veleiro onde eu faço vários eventos de poesia e por aí fora. E cantei. Tudo cantou. Claro. É uma coisa. Inclusive os mais pequeninos. Os mais pequeninos cantavam depois de ouvir o refrão dos pais. Nossa mão, que está na nossa mão. Tão simples. É uma coisa tão bonita. E é verdade. Tem a ver com a nossa conversa. Claro. Tem a ver. As pessoas não sorriem, não veem. O mundo muda com coisas simples. O difícil é ser simples.